Agora nós estamos em contato, nesse programa especial, fazendo com que o povo de Alecrim, o povo regional, possa fazer uma retrospectiva, viver momentos importantes com palavras desta gente sobre a vida político-administrativa, a vida de Alecrim. Estamos em contato com o professor Mário Welter de Moura. O professor Mário foi o primeiro presidente da Câmara de Vereadores, da primeira Câmara de Vereadores aqui de Alecrim. E com ele que nós temos a satisfação de conversar agora, inicialmente ouvindo seus cumprimentos para Alecrim especial. Ao povo de Alecrim e aos ouvintes da Rádio Navegantes de Porto Lucena, meu cordial boa tarde. Professor Mário, nós começamos desejando saber do senhor, e para que o povo do Alecrim tenha também conhecimento através desse programa, a sua chegada aqui no Alecrim, como é que veio, como é que foi, a atividade que o senhor exercia na época, o que lhe trouxe afinal para Alecrim. Eu vim para Alecrim como professor rural, designado que fui pelo Estado após prestar concurso, exatamente para a localidade de Porto Biguá, no dia 21 de maio de 1954, onde desenvolvi minhas atividades profissionais durante 3 anos, transferindo-me depois para a localidade de Lajeado Pilão, onde permaneci 15 anos. Após, fui designado, aliás, para trabalhar no antigo ginásio estadual daqui de Alecrim, onde passei a lecionar no antigo ginásio, depois a escola de primeiro grau e mais tarde na escola estadual de segundo grau, onde me aposentei em janeiro deste ano. Professor Mário, a sua atividade educadora, como o senhor entrou na política? Bem, eu entrei na política porque quando eu vim para cá, eu vim com uma missão especial de educar e principalmente de transformar a mentalidade da zona rural daquela época. Então, naturalmente, como o professor tinha um certo preparo intelectual, ele atuava como um líder da comunidade. E foi nessa situação de líder da comunidade de Lajeado Pilão que fui lançado como candidato a vereador logo no início da vida administrativa, no início do município, para que pudessem prestar minha colaboração ao novo município que estava surgindo. Professor Mário, e como foi a campanha para vereador? Na época era PSD e PDR e PTB os partidos, né? PSD, PRP e PTB. Exato. Eram os 3 partidos que concorriam. Bem, a campanha naquela época era simplesmente uma audácia, porque não dispunhamos de veículos, a não ser de um velho Jeep cedido por um ex-deputado federal já falecido, que nos cedeu esse veículo para que nós pudéssemos percorrer o interior do município, onde as estradas eram precaríssimas. E muitas vezes saíamos a cavalo e saíamos até a pé para enfrentarmos as péssimas estradas do interior do município e chegarmos às mais longínquas localidades do interior. E havia muita discussão, muita vivência assim, do clima eleitoral naquela época, como é que era? Havia sim, os ânimos eram muito exaltados já naquela época, a disputa eleitoral era muito grande, mesmo em se tratando da primeira eleição do município, havia muita motivação e o povo mesmo vibrava. Então foi um espetáculo de civismo. O senhor gostou? Eu gostei muito, tanto que participei depois na próxima eleição, concorri novamente. Professor Mário, e na época, quantos candidatos e quantos se elegeram? O senhor tem uma lembrança? Devem ter concorrido aproximadamente pelos 3 partidos, uns 14 ou 15 candidatos, se não me recordo bem. E foram eleitos 7 vereadores, 3 pelo PSD, 3 pelo PTB e 1 pelo PRP. Como o senhor chegou à condição de presidente da Câmara? Bem, eu cheguei à condição de presidente da Câmara por uma escolha assim, democrática entre os vereadores componentes do antigo PSD e do PRP. Nós fizemos um acordo, então, para elegermos a primeira mesa e, dessa maneira, eu fui escolhido
presidente, e o representante, tinha um representante só do PRP, foi escolhido como vice-presidente. E depois, nas próximas legislaturas, a partir da terceira legislatura, então eu cedi a presidência ao representante do PRP e continuei como secretário da mesa. Professor Mário, o senhor foi o cidadão que deu posse ao primeiro prefeito de Alecrim, o seu José Eugênio Rauber. Como foi aquela solenidade? Que emoção o senhor teve na ocasião? Bem, na época a gente não estava até tão emocionado, porque não sabia que aquilo seria parte da história do município. Hoje a gente já fica mais emocionado quando se recorda que entrou para a história do município praticamente sem querer, não é? Mas foi uma vibração total o dia da posse que se realizou nas dependências do Clube Bom Progresso. Estava superlotado de povo de todo o interior do município que veio prestigiar, e foi um espetáculo muito vibrante. O senhor tem lembrança de alguns lances, assim, de alguns aspectos que marcaram essa posse? De extraordinário mesmo não houve nada, a não ser aquela vibração do povo, não é? Aquela satisfação e a alegria dos vencedores e a participação dos derrotados também, que foi uma participação muito boa. Não se pode criticar aqui o partido perdedor aquela vez, porque ele participou com muito brilhantismo também das solenidades de posse. Professor Mário, e como foi o relacionamento do seu partido na Câmara, o senhor como presidente, do prefeito e da oposição na época? Como é que era o clima? O clima era bom, apesar de haver uma oposição muito forte, uma oposição muito decidida. O antigo PTB, na época, era um partido muito decidido, e os componentes do bloco partidário deles eram pessoas muito decididas. Então a oposição era muito forte. Nós tivemos até muitos episódios assim dos representantes da oposição se retirarem do plenário e não darem quórum para a votação. Situação essa que raramente se observa hoje em dia nas câmaras de vereadores, onde os vereadores se retiram do plenário para não dar quórum. Professor Mário, e havia muito debate em os assuntos administrativos, a administração do prefeito José, como era considerada pela oposição na época? A administração municipal da época era muito prestigiada também, porque o prefeito eleito, o senhor José Eugênio Rauber, era um cidadão de muito prestígio e muito bem quisto pela comunidade. Então o relacionamento era ótimo, apesar de haver oposição, o que é natural numa democracia. Exato. E a Revolução de 64 o senhor viveu como presidente da Câmara, né, professor? Eu vivi essa época e fui testemunha viva de todo esse episódio que ocorreu em 64. Então, a partir do movimento de 64, quando houve a instituição de um regime assim já meio ditatorial, onde as oposições já não tinham mais muita força, então notamos que a oposição arrefeceu muito a partir dessa época e não tinha mais aquele ímpeto inicial dos primeiros tempos. Professor José, o senhor veio para Alecrim como professor. No campo educacional, como o senhor viu Alecrim quando o senhor chegou aqui? Muito por fazer quando eu cheguei. A escolarização era ainda muito baixa, havia muitos analfabetos e o grau de cultura do povo era muito baixo naquela época, mas se desenvolveu muito a partir principalmente da criação do novo município, quando o prefeito eleito, empossado, resolveu atacar o setor do ensino como meta prioritária. E então houve um desenvolvimento muito grande no ensino, tanto que se criou o ginásio estadual e poucos anos após já se criou um curso de segundo grau. E hoje o ensino está disseminado por todos os recantos do município, praticamente não existe criança analfabeta, em idade escolar principalmente, porque todos frequentam a aula normalmente,
E eu acho que o ensino hoje está muito desenvolvido no município. Alecrim, o senhor esperava de ver o Alecrim daquela época como está hoje? Bem, eu quando vim para cá, eu vim motivado principalmente pela aquela propaganda que se fazia das terras novas, porque a região que eu vivia era uma região de terras cansadas, de terras impróprias para a agricultura. Então a gente via aqui no município como uma região de muita mata, de terras férteis. A gente via um município muito promissor na época. E realmente a produção na época era muito boa, porque era muito diversificada, havia diversos tipos de produção, coisa que hoje já muita não... fartura, né? Muita fartura também, coisa que hoje já não se observa mais tanto devido à monocultura, que aqui também entrou a cultura da soja e do trigo, apesar de a cultura do trigo não ser em tão grande escala, mas que veio trazer assim um aspecto de monocultura, prejudicando muito principalmente a fartura e o abastecimento do município. Alecrim hoje está dentro daquilo que o senhor imaginava ser um dia, na sua idade hoje. Como o senhor vê esse Alecrim? Não, eu creio que não. Alecrim, como toda a região de minifúndio, está, quanto ao aspecto econômico, está estacionário. Não tem mais se desenvolvido muito e particularmente após essas crises, essas frustrações de safras e a crise econômico-financeira que vive o país, o município economicamente está estagnado. Essa é a realidade que não dá para esconder. Exato. Professor, o senhor se aposentou, fixou a residência aqui no Alecrim e continua participando da vida desse Alecrim hoje com 22 anos. Continuo prestando meus serviços naquilo que eu puder ser útil, nos clubes de serviço, Lions, na comunidade, nas escolas que eu participei e afinal em todos os setores. Estou assim, politicamente eu estou afastado momentaneamente, mas não digo que algum dia a gente não vá participar politicamente em benefício do município. Professor Mário, que mensagem o senhor deixaria nesse programa especial, transmitiria ao povo de Alecrim, aos jovens, aos mais idosos, nessa oportunidade? Uma mensagem de fé e otimismo no futuro, e nem tudo está perdido. E os erros que por acaso houveram, sempre há, devem servir de lição para que nós aprendamos alguma coisa e possamos melhorar, aperfeiçoar principalmente a vida democrática do país, do município, e quem sabe se um dia o município possa desfrutar de uma situação bem melhor do que se encontra. Era isso.